Um homem rico humilhou uma cozinheira na frente de todos os convidados. Disse que ela não sabia tocar violino. O que ele não sabia era que essa noite ia mudar a vida dele para sempre. Quem fez essa comida? Sérgio perguntou em voz alta. O salão inteiro parou. Umas 30 pessoas com taças na mão, todas olhando para o mesmo ponto. Fui eu, senhor. Marta deu um passo à frente. Avental branco, cabelo preso, mãos ainda com marcas de farinha. Sérgio virou o rosto para os convidados com um meio sorriso. O tipo de sorriso que não tem nada de gentil. A nossa cozinheira, pessoal. Ele abriu os braços como se fosse apresentar um número de circo. Faz uma comida razoável, mas é só isso mesmo. Alguém riu. Uma mulher de vestido vermelho cochichou no ouvido de quem estava do lado. 2 homens desviaram o olhar, fingindo não achar graça. Mas acharam. Marta ficou parada no lugar. Não abaixou a cabeça, não desviou o olhar, só ficou olhando para ele. Sabe o que ela me pediu mais cedo? Sérgio continuou cada vez mais animado com a própria fala. Para tocar no sarau de hoje. Ela, a cozinheira, tocar violino. O salão explodiu em risos. Uma taça bateu na outra em forma de brinde irônico. Alguém repetiu baixinho, rindo. Violino. Marta não piscou. Uma senhora sentada na mesa do fundo parou de rir e ficou olhando para ela com uma estranheza difícil de explicar. Tinha algo no rosto daquela mulher que não combinava com a situação. Não era humilhação, não era raiva, era outra coisa. Sérgio deu mais um passo na direção dela, apontou o dedo. Cozinheira não sabe tocar violino, isso é fato. Agora volta para a cozinha, que esse lugar aqui não é seu. As mãos de Marta desceram devagar ao longo do avental. Ela não respondeu, não chorou, virou as costas e caminhou em direção à porta da cozinha. Mas antes de sair, parou, só por um segundo. Virou o rosto para o violino pendurado na parede do salão. Aquele instrumento antigo, de madeira escura, que Sérgio usava mais como decoração do que qualquer outra coisa. E Sérgio congelou. Porque o que ele viu naquele olhar não era vergonha, era reconhecimento. Como uma cozinheira simples podia olhar para um violino daquele jeito? O som veio de longe. Um violino. Alguém do sarau tinha começado a tocar. E aquela nota, aquela primeira nota longa e aberta, entrou pelo corredor da cozinha e encontrou Marta bem no meio do peito. Ela parou na frente do fogão, a colher na mão, os olhos fechados por um segundo, e em menos de um segundo, ela não estava mais ali. Ela tinha 9 anos, e o mundo dela era pequeno e quente. A casa era de madeira, no fundo de um bairro em Contagem, e seu Walter tocava todo dia depois do serviço. Não para ganhar dinheiro, só porque precisava. Porque quando ele pegava o violino, o cansaço saía do corpo dele de um jeito que nenhuma palavra conseguia fazer. Vem aqui, Martinha. Ela sentava no chão do lado da cadeira dele. Ficava olhando os dedos se moverem nas cordas como se fossem coisa viva. Um dia você toca melhor do que eu. Ele disse isso sorrindo. E ela acreditou. Toda criança acredita no que o pai fala. Mas veio o dia em que a casa ficou quieta. Seu Walter adoeceu rápido. Daquele jeito que não avisa. Um mês ele estava tocando, no outro mal conseguia sentar. As contas chegaram, muitas, mais do que eles tinham. Marta tinha 16 anos quando um homem de terno apareceu na porta. Ela não entendeu direito a conversa, só entendeu o resultado. O violino saiu da casa numa maleta preta. A gente vai buscar de volta, filha. Quando eu melhorar, a gente busca. Ele não melhorou. O violino nunca voltou. Marta ficou olhando para a parede vazia, onde o instrumento ficava pendurado durante anos, e foi a coisa mais pesada que ela já sentiu na vida. Não a morte do pai. Isso veio depois e foi diferente. Mas aquela parede vazia, aquilo ficou dentro dela para sempre. Ela foi trabalhar cedo, primeiro num bar, depois numa lanchonete, depois numa casa de família. Aprendeu a cozinhar por necessidade e foi ficando boa nisso. Boa de verdade.
Quando apareceu a vaga na mansão de Sérgio, ela foi porque o salário era bom. Foi só por isso. Mas no primeiro dia, quando entrou pela porta dos fundos e passou pelo corredor que levava à sala principal, ela parou. Ali, na parede, pendurado entre dois quadros, havia um violino de madeira escura, o mesmo formato, o mesmo acabamento, a mesma rachadura fina na madeira logo abaixo do queixo. Ela conhecia aquela rachadura. O coração dela bateu diferente naquele momento, mas ela não disse nada. Abaixou a cabeça e foi para a cozinha. Uma panela bateu forte na bancada do lado. Marta abriu os olhos. Dona Cida estava passando rápido, sem olhar para ela. Eles pediram mais vinho lá na sala. E fecha essa sua cara, Marta. Parece que você viu um fantasma. Marta olhou pela fresta da porta. O salão cheio, as risadas ainda ecoando. Sérgio no centro de tudo, como sempre. E o violino na parede, quieto, esperando. Ela respirou fundo e voltou para o fogão. Mas agora era diferente. Agora ela tinha certeza. Faltavam 3 dias para o sarau quando Marta tomou a decisão. Ela esperou Dona Cida sair para fazer compras. Esperou a mansão ficar meio vazia, com só um jardineiro lá fora e o silêncio de sempre nos corredores. Aí ela saiu da cozinha, passou pelo hall, entrou na sala principal. O violino estava lá. Ela chegou perto devagar. Passou a ponta dos dedos na madeira, sem nem pegar ainda. A rachadura estava lá embaixo, exatamente onde ela lembrava. O coração acelerou. Ela tirou o instrumento da parede com cuidado. Colocou no queixo. Fechou os olhos. Os dedos foram para a posição sozinhos. A memória do corpo é uma coisa estranha. Faz quase 30 anos sem tocar, e mesmo assim, os dedos foram. Ela passou o arco nas cordas. O som que saiu não era perfeito. Estava desafinado, tenso, com aquele chiado de quem perdeu o costume. Mas era som, era música, era dela. Ela tentou a sequência que seu Walter ensinava. Errou, voltou, errou de novo, respirou, tentou mais devagar. O que você está fazendo aqui? Dona Cida estava na porta, sacola na mão, olho arregalado. Marta abaixou o instrumento. Ficou sem palavras por um segundo. Eu queria pedir ao senhor Sérgio uma coisa. Sobre o sarau. Dona Cida olhou para ela como se tivesse ouvido a coisa mais absurda do dia. Marta, coloca isso na parede e vai para a cozinha. Agora. Ela colocou. Saiu. As mãos tremiam um pouco no caminho de volta. Não de medo, de raiva. Daquela raiva quieta que a gente engole porque não tem para onde jogar. No dia seguinte, ela tentou de outro jeito. Pediu para falar com Sérgio antes do almoço. Dona Cida disse que ia ver. Sérgio apareceu na porta da cozinha 2 minutos depois, de camisa aberta, com aquele jeito de quem está fazendo um favor enorme só de estar ali. O que foi? Marta se preparou. Tinha ensaiado. Senhor Sérgio, eu sei que o sarau é um evento importante e eu não quero atrapalhar nada, mas eu gostaria de pedir uma oportunidade de tocar, só uma música, antes de todo mundo chegar se preferir. Sérgio ficou olhando para ela uns 3 segundos, sem expressar nada. Você tocar o quê? Violino. Eu aprendi quando era nova. Meu pai era músico. Ele deu uma risada curta, não de maldade ainda, de surpresa genuína, daquele tipo que diminui a pessoa sem precisar de palavras. Marta. Ele falou o nome dela como se estivesse explicando algo para uma criança. Esse sarau tem convidados que vieram de Belo Horizonte, de São Paulo. Tem gente que estuda música há 20 anos. Você acha que é o lugar para uma cozinheira tentar um hobby? Não é um hobby, senhor. Eu realmente sei tocar. Você realmente sabe cozinhar. Ele apontou para o fogão. É isso que eu pago você para fazer. O resto não é da sua conta. Virou as costas e saiu. Dona Cida estava fingindo mexer em alguma coisa na despensa, mas Marta sabia que ela tinha ouvido tudo. Nenhuma das duas falou nada. Marta ficou parada na frente do fogão por um bom tempo. Depois pegou a faca e começou a cortar a cebola que precisava cortar.
com mais força do que precisava. À noite, no quartinho dos fundos onde ela dormia nos dias de evento, Marta ficou deitada de olho aberto no teto. Ficou pensando, e se ele tivesse razão? Não sobre o sarau, não sobre a cozinha, mas sobre ela. Quem era ela para querer isso agora? Tinha 51 anos, mãos acostumadas com panela quente, não com arco de violino. A última vez que tinha tocado de verdade foi numa tarde de sábado, quando tinha 15 anos, no quarto pequenininho da casa de Contagem. Talvez esse violino fosse realmente só uma lembrança, uma coisa que ficou no passado junto com tudo que o passado levou. Ela pensou no pai. Pensou no jeito que ele olhava para ela quando ela tocava errado pela 10ª vez e ele, em vez de perder a paciência, sorria e dizia: "Não desiste não, Martinha. A música não abandona quem não abandona ela." Ela fechou os olhos. E aí veio outra coisa, uma lembrança diferente. O dia em que o homem de terno levou o violino. O pai dela estava deitado na cama, fraco, e ela tinha ficado na janela assistindo a maleta preta entrar no carro. Ela não tinha feito nada. Tinha 9 anos, não podia fazer nada, mas a sensação de não ter feito nada ficou. E agora ela tinha 51 anos. E o violino do pai dela estava pendurado na parede de um homem que nem sabia o que estava guardando. Ela sentou na cama. Não era sobre o sarau. Nunca foi sobre o sarau. Era sobre aquele instrumento, sobre o que ele representava, sobre o que foi tirado da família dela, de um jeito que ninguém nunca chamou pelo nome certo. Ela não podia ficar ali deitada, fingindo que não sabia disso. Pegou o celular, ficou olhando para a tela por um tempo. Tinha um número que ela não ligava fazia anos. Benedito, o professor de música que conheceu o pai dela quando eram jovens, que aparecia de vez em quando nas histórias que seu Walter contava. O dedo ficou parado em cima do nome. Ela pensou em Sérgio na cozinha, com aquela risada curta, falando o nome dela como se fosse explicar algo para uma criança. Ela pensou na parede vazia lá em Contagem e ligou. Chamou 2 vezes. Na terceira, uma voz rouca e cansada atendeu. "Alô? Seu Benedito?" A voz de Marta saiu mais firme do que ela esperava. "O senhor me conhece? Sou a Marta, filha do Walter. Eu preciso muito falar com o senhor, sobre um violino." Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois, "Meu Deus, Marta." E o jeito que ele falou o nome dela, com peso, com reconhecimento, com algo que ela não conseguia identificar, mas que parecia muito com culpa, disse para ela que ele sabia, que ele sempre soube alguma coisa, e que ela tinha feito a ligação certa. O sarau começou às 8 da noite. Marta ficou na cozinha, como mandavam as regras não escritas daquela casa. Ela ouvia os convidados chegando, os cumprimentos, o som de taças batendo umas nas outras. Cheiro de perfume caro invadindo até o corredor dos fundos. Dona Cida entrava e saía com bandejas. Marta enchia, ela levava. Enchia, ela levava. Máquina. Até que por volta das 9, Dona Cida voltou com a bandeja ainda cheia e uma expressão estranha no rosto. "O Sérgio quer que você leve essa bandeja lá." Marta ergueu os olhos. "Eu?" Foi o que ele disse. Marta tirou o avental, alisou a blusa, pegou a bandeja e entrou no salão. Eram umas 40 pessoas, bem vestidas, bem penteadas, daquele jeito que faz o ambiente ficar mais pesado só pela presença. Um quarteto de cordas tocava num canto, velas nas mesas, flores brancas. Ela começou a circular com a bandeja, discreta, sem fazer contato com ninguém. Foi quando Sérgio a viu. "Ah, gente, olha!" Ele levantou a voz no meio de uma conversa. "A Marta, nossa cozinheira. Vem cá, Marta, chega mais." Ela parou, respirou, caminhou na direção dele. "Pessoal, ela é responsável por tudo que vocês comeram hoje. A comida estava boa, né?" Aplausos educados. Alguns sorrisos gentis, outros nem isso. "Muito obrigada." Marta falou baixo. "Fala mais alto, mulher, ninguém te mordeu." Sérgio riu. Alguns riram junto.
Uma senhora de cabelo branco, lá no fundo, não riu, ficou olhando. Marta ficou parada com a bandeja na mão, como se estivesse aguardando licença para sair. Mas Sérgio não tinha terminado. Sabe, eu estava contando para uns amigos mais cedo. Ele pegou a taça devagar. Essa mulher me pediu para tocar no sarau hoje, de verdade. Chegou na minha cozinha e me pediu isso. Alguém abriu a boca. Uma risadinha saiu. Tocar o quê? Um homem de óculos perguntou, curioso de um jeito que já estava apontando para Graça. Violino. Sérgio falou a palavra como se fosse a conclusão de uma piada. O salão reagiu. Não todo mundo, mas o suficiente. Aquele tipo de riso que não precisa ser alto para doer. Marta ficou parada. Olhou para um ponto fixo na parede. Segurou a bandeja com as duas mãos. Foi o Marcos, um sócio de Sérgio que Marta já tinha visto na mansão antes, quem resolveu ajudar a estragar mais. Você tem coragem, hein, dona Marta? Ele falou com aquele sotaque de quem acha que está sendo engraçado e simpático ao mesmo tempo. Pelo menos a ambição não falta. Risadas. Mais gente entrou na conversa. É isso mesmo, Marcos. Sérgio concordou animado. Você chega aqui, come a comida dela e ela já quer ser a artista do jantar. Quem sabe ela toca com a colher de pau. Alguém falou lá do fundo. O salão explodiu. Marta viu uma mulher jovem, de vestido verde, cobrir a boca para esconder o riso. Viu dois homens se olharem e balançarem a cabeça divertidos. Viu um convidado mais velho se afastar discretamente do grupo, desconfortável, mas não o suficiente para dizer nada. A bandeja estava pesando nas mãos de Marta, não pelo peso dos comes, pelo esforço de segurar ela quieta. Sérgio deu mais um passo em direção a ela. Baixou um pouco a voz, mas não o suficiente para ninguém deixar de ouvir. Olha, Marta, não tem nada de errado em saber o seu lugar, tá? Todo mundo tem o seu. Ele gesticulou em volta da sala. Esse aqui é o lugar de quem estudou, de quem se dedicou à arte de verdade. O seu lugar é lá. Ele apontou para a direção da cozinha. E você faz isso muito bem, é um dom, pode acreditar. Mais risadas. Mais taças levantadas. A senhora de cabelo branco, lá no fundo, fechou o rosto. Alguma coisa dentro de Marta decidiu naquele momento. Ela colocou a bandeja numa mesa próxima. Devagar, com cuidado, virou para Sérgio. Com licença, senhor. A voz saiu firme. Eu entendo que o senhor acha que eu não tenho lugar aqui, mas eu gostaria de dizer uma coisa. O salão abaixou o tom. Não ficou quieto, mas abaixou. Sérgio ergueu uma sobrancelha mais surpreso do que irritado. Meu pai era músico. Ela falou olhando direto para ele. Ele tocou violino a vida inteira, me ensinou desde pequena. Eu não tô pedindo palco, tô pedindo respeito. Por um segundo, só um, o salão ficou em silêncio de verdade. A mulher de vestido verde parou de sorrir. O homem de óculos desviou o olhar. A senhora do fundo deu um passo para frente. Parecia que ia virar. Parecia que alguém ia falar alguma coisa do lado de Marta. Mas Sérgio não deixou. Ele deu uma risada, curta, seca, calculada, filha de músico. Ele repetiu e o tom que ele colocou naquelas palavras fez a frase virar escárnio. Marta, com todo respeito ao seu pai, que com certeza era um homem dedicado, tocar violino não é herança. É técnica, é anos de estudo, é conservatório. Ele pausou. Não é coisa de cozinha. O salão voltou a rir. Mais alto agora, como se a tentativa de defesa dela tivesse tornado tudo mais engraçado. Marcos levantou a taça num brinde irônico. A mulher de vestido verde voltou a sorrir, agora sem cobrir a boca. Marta sentiu o calor subir no rosto. Sérgio não parou. Virou para o salão como se Marta já tivesse saído, como se ela fosse parte do cenário e não uma pessoa de pé no meio da sala. Sabe o que me impressiona? Ele disse passeando com a taça na mão. É a coragem de certas pessoas de achar que talento se inventa, que você pega uma colher a vida toda e de repente pega um arco e vira músico.
Ele sacudiu a cabeça, sorrindo. Não funciona assim, minha gente. Cada um tem o que tem, e o que essa mulher tem. Ele apontou para Marta sem olhar para ela. É uma cozinha muito boa lá no fundo. Cozinheira não sabe tocar violino. Ele finalizou, simples, direto, como se fosse lei. O salão aplaudiu. Levemente, mas aplaudiu. Alguém fez uma piada sobre pedir a sobremesa. O quarteto voltou a tocar. As conversas recomeçaram. E Marta ficou parada no meio do salão por mais uns 3 segundos que pareceram 3 horas. Ninguém olhou para ela. Ninguém disse nada. A senhora de cabelo branco do fundo abriu a boca como se fosse falar. E fechou. Marta pegou a bandeja da mesa, virou. Caminhou de volta para a cozinha. A porta bateu baixinho atrás dela. E do outro lado, o salão continuou como se ela nunca tivesse existido. A cozinha estava do mesmo jeito que ela tinha deixado. Panelas empilhadas. Cheiro de alho e manteiga. A luz fluorescente que piscava uma vez por hora e ninguém nunca mandava consertar. Marta colocou a bandeja na pia. Ficou de costas para tudo por um momento. Ouviu lá do salão o quarteto tocar, as risadas, o som de festa de gente que não tinha sofrido nada naquela noite. Ela começou a lavar a louça. Se essa história já mexeu com alguma coisa aí dentro, fica comigo até o final. Tem algo especial esperando você no fim. Não porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Água fria batia nos dedos e ela deixava. Ficou ali lavando o prato que já estava limpo, esfregando borda que não tinha nada e chorando baixinho. Daquele jeito que a gente chora quando não quer que ninguém ouça, com a boca fechada e a respiração travada no peito. Não era pela humilhação na frente de todo mundo. Bem, era, mas não só. Era porque ela tinha acreditado. Tinha acreditado que podia pedir aquilo, que podia ser levada a sério. E deixar a pessoa errada te fazer acreditar que você pode é quase tão doloroso quanto a queda. Ela desligou a torneira. Ficou olhando as próprias mãos molhadas. Mãos com marcas de corte antigo, de queimadura de fogão, de anos de trabalho que ninguém via. Mãos que um dia souberam segurar um arco. Não desiste não, Martinha. A voz do pai veio de um lugar que não era memória. Era mais fundo do que isso. Ela fechou os olhos e ficou pensando na última vez que tinha visto o pai de verdade. Não doente, não fraco, de verdade. Ele estava sentado na cadeira de madeira com o violino no colo, num fim de tarde de sábado, e tinha olhado para ela com aquele olhar que não precisava de palavra nenhuma. Ela sabia o que aquele olhar dizia. Eu confio em você. Marta abriu os olhos. Secou as mãos no pano de prato devagar. Respirou uma vez, 2. Depois foi até o armário no canto da cozinha, onde guardava as coisas pessoais. Tirou o celular. Tinha uma mensagem de Benedito. Enviada 2 horas antes, enquanto o sarau acontecia. Marta, liguei para o cartório de contagem. Tem registro. Precisamos conversar. Ela leu 3 vezes. Registro. Ela saiu da cozinha pelos fundos, passou pelo corredor de serviço e foi até o quartinho onde ficava nos dias de evento. Ligou para Benedito. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Benedito, que registro é esse? Marta. A voz dele era pesada, daquele jeito de quem carrega uma coisa faz tempo. Eu devia ter te contado isso antes. Quando seu pai era vivo, eu devia ter falado, mas eu fiquei com medo e... Me conta agora. Uma pausa. O violino do seu pai não foi vendido, Marta. Não do jeito que te contaram. Ele assinou um papel doente sem entender direito o que estava assinando. O pai do Sérgio aproveitou a situação. Era sócio de um agiota que seu Walter devia. O violino saiu da casa de vocês como pagamento de dívida, mas o contrato original diz outra coisa. Diz que era empréstimo com direito de devolução assim que a dívida fosse quitada. Marta ficou em silêncio. A dívida foi quitada? Sua mãe pagou, parcelado em 2 anos.
Eu tenho os recibos. Ela guardou tudo e, quando morreu, deixou numa caixa que você me deu para guardar, lembra? Você tinha umas caixas do apartamento dela que não queria jogar fora. Marta lembrou. Uma tarde de sábado, anos atrás, ela tinha entregado 3 caixas para Benedito sem abrir nenhuma. Então o violino ainda pertence à sua família, legalmente. Ele respirou fundo. Aquele instrumento na parede do Sérgio é seu, Marta. Ela ficou olhando para o teto do quartinho pequeno, com a tinta descascando no canto e a cama de solteiro encostada na parede. Do salão ainda chegava o som do quarteto tocando. Ela ficou quieta por um longo tempo. Depois falou. Benedito, o senhor ainda tem contato com o advogado? Tenho. E conhece algum jornalista que não tenha medo de Sérgio Monteiro? Outra pausa. Conheço uma menina, a Andréia, boa, corajosa, escreve para o portal da cidade. Marta sentou na cama. Então tá, amanhã cedo eu preciso ver o senhor, com tudo que tem nessa caixa. Benedito morava num sobrado no centro de Contagem, daqueles que já foram bonitos e agora são apenas velhos com dignidade. Marta chegou às 7 da manhã com um café na mão e o coração acelerado. Ele abriu a porta antes dela bater. Estava de pijama, cabelo branco despenteado, óculos no nariz, mas os olhos estavam alertas, os olhos de quem não tinha dormido. Entra. A sala era pequena e cheia. Estante de livros, partituras empilhadas, 2 violões encostados na parede. Cheiro de casa antiga e café passado. Numa mesa no centro, havia uma caixa de papelão aberta. Marta ficou olhando para ela sem se aproximar, como se precisasse de um segundo antes de ver o que tinha dentro. Sentei aqui a noite toda lendo. Benedito puxou uma cadeira para ela. Sua mãe era uma mulher organizada, Marta. Guardou tudo, cada recibo, cada papel. Eu não sabia, ela não contava. Ele sentou do lado. Acho que ela guardava esperando o momento certo, ou esperando que você precisasse. Marta puxou a caixa para perto. Começou a olhar. Envelopes amarelados, recibos à mão, uma caderneta de papel pautado com anotações da letra miúda da mãe. Benedito colocou a mão dentro da caixa e tirou um envelope maior, mais grosso. Esse aqui é o que importa. Marta abriu, tirou um documento dobrado em 3. Estava amarelado nas bordas, mas a tinta estava firme. Contrato. Data de 1987. Nome do pai. Nome de um tal Ariovaldo Monteiro, pai de Sérgio. Ela leu, releu. Empréstimo com garantia de devolução. Ela falou baixo. Assim que a dívida fosse quitada, Benedito confirmou. E foi quitada. Olha aqui. Ele colocou do lado os recibos da mãe. 8 parcelas. A última em 1989. 2 anos depois do violino sair da casa de vocês. Marta ficou olhando os papéis espalhados na mesa. 40 anos. Aquele instrumento estava na família errada faz 40 anos. Benedito. Ela levantou o rosto. O senhor sabia disso enquanto meu pai era vivo? Ele não desviou o olhar. Respeitou a pergunta. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas seu pai não queria confusão. Ele falava que ia resolver, que ia buscar o violino de volta e foi adiando até não poder mais. Ele pausou. Eu devia ter insistido. Isso eu carrego. Marta olhou de volta para os papéis. Tá bom, ela falou. Não era perdão, era foco. Agora o que a gente faz? Benedito ligou para Andréia às 8 da manhã. Ela chegou às 9, numa moto vermelha, capacete debaixo do braço, caderninho na mão. Jovem, devia ter uns 30 anos, com aquele jeito de quem não tem medo de ser direta. Me conta tudo. Ela sentou à mesa e abriu o caderninho antes mesmo de tirar o casaco. Marta contou, do início. Do pai, do violino, do contrato, dos recibos, da mansão, do sarau, da humilhação. Falou tudo sem parar, sem enfeitar, sem chorar, e Andréia foi anotando sem interromper. Quando Marta terminou, Andréia ficou olhando para o caderninho por um segundo. Os documentos estão autenticados?
O contrato tem firma reconhecida, Benedito respondeu. Os recibos são originais. Vou precisar de cópia de tudo. Ela ergueu o rosto. E preciso confirmar uma coisa. Esse violino que está na parede da mansão, você tem como provar que é o mesmo? Número de série? Alguma marca física? Tem uma rachadura na madeira, Marta falou. Logo abaixo do queixo. Meu pai bateu o instrumento na quina de uma cadeira quando eu tinha uns 6 anos. Ficou a vida toda. Isso serve, mas precisamos de mais. Andréa bateu o dedo na mesa pensativa. Luthier, precisa de um luthier que examine o instrumento e confirme. Eu conheço um, Benedito falou. Otávio, trabalha em BH faz 30 anos. Era amigo do Walter também. Liga para ele. E foi assim que a mesa de Benedito foi se enchendo de coisas ao longo da manhã. Papéis, fotos antigas que Marta tinha no celular, o nome de um advogado que Andréa acionou por mensagem ainda sentada ali. A raiva que Marta tinha sentido na pia da cozinha, aquela raiva quieta que ela tinha engolido, foi mudando de forma. Não sumiu, virou combustível, virou clareza. À tarde, o advogado, um homem chamado Fábio, seco, rápido e objetivo, analisou o contrato por 20 minutos, sem falar nada. Quando terminou, tirou os óculos. Isso aqui é válido. Com os recibos de quitação, vocês têm base legal para reivindicar a devolução do bem. Ele olhou para Marta. Não é processo rápido, mas é sólido. E enquanto o processo não termina? Marta perguntou. Enquanto não termina, o instrumento continua onde está. Ele falou direto, sem suavizar. A menos que a gente consiga uma medida cautelar. Mas para isso, precisa de tempo. Marta olhou para Andréa. E se isso virar público antes? Andréa cruzou os braços, uma pontinha de sorriso no canto da boca. Aí o Sérgio vai ter um problema diferente. Não é ilegal publicar documentos de interesse público. Quando é o próximo evento na mansão? Fábio perguntou. Marta pensou. Sérgio tinha falado num jantar de negócios. Sábado à noite. Daqui a 4 dias. Sábado. Os 3 se olharam. A decisão não precisou ser falada em voz alta. Marta voltou para a mansão na quinta-feira, como se nada tivesse acontecido. Fez o almoço, limpou a cozinha, respondeu às ordens de Dona Cida com o mesmo silêncio de sempre. Mas na sexta, quando foi limpar a sala principal, parou na frente do violino. Olhou para a rachadura, tirou o celular e fotografou em close. Mandou para Andréa, que mandou para o Otávio, o luthier. Em 1 hora, Otávio respondeu. Ele conhecia aquele instrumento. Tinha passado pelas mãos dele anos atrás, quando Ariovaldo Monteiro tinha mandado fazer uma revisão. Ele tinha ficha, tinha número de série registrado. O mesmo número que constava num papel velho dentro da caixa da mãe de Marta. Andréa mandou uma mensagem. Temos tudo. Tá confirmado. Marta guardou o celular no bolso do avental. Respirou fundo. Foi aí que Sérgio entrou na sala. Ele não foi até ela. Ficou na porta, braços cruzados, olhando com aquela expressão de quem está avaliando uma situação que não gosta. Dona Cida me contou que você saiu na manhã de quarta sem avisar. Fui resolver um problema pessoal. Marta respondeu sem levantar a voz. Voltei no horário. Você tem conversado com gente de fora? Uma pausa pequena demais para ser notada. Sempre converso com gente de fora, senhor. Tenho família. Ele ficou olhando para ela por uns 5 segundos, procurando alguma coisa no rosto dela. Não encontrou nada. Marta tinha aprendido com os anos a não dar o que as pessoas procuram. Tá bom. Ele virou. Sábado tem jantar, quero entrada especial. Não me decepciona. Saiu. Marta ficou sozinha na sala. O violino na parede. O celular com a mensagem de Andréa no bolso. O coração batendo firme, sem pressa. Ela olhou uma última vez para o instrumento. Era sábado ou nunca. O sábado chegou com céu fechado e vento frio descendo da serra. Marta acordou às 5 da manhã.
Não porque o alarme tocou. Ela não tinha nem dormido direito. Ficou a noite toda com a cabeça acelerada, revisando cada detalhe, cada nome, cada papel. Às 6, estava na cozinha da mansão. Começou a preparar a entrada que Sérgio tinha pedido. Mãos no trabalho, cabeça no plano. Às 8, recebeu mensagem de Andréia. Fábio confirmou presença. Otávio também. Chegamos às 21, como combinado. Fica firme. Marta respondeu com um único caractere. Ok. Dona Cida chegou pouco depois. Olhou para Marta, olhou para o fogão, olhou de volta para Marta. Você tá estranha. Tô cansada. Tá bem assim mesmo. Dona Cida não insistiu. Pegou a lista de tarefas e saiu distribuindo ordens pelos outros cômodos. Ao longo da tarde, Marta, Andréia e Benedito se falaram 3 vezes por mensagem de texto. Sem ligação, mensagem. Mais seguro. O plano era simples na estrutura e delicado na execução. Andréia ia chegar no jantar como convidada. Isso foi possível porque um dos convidados de Sérgio, um empresário chamado Murilo, que Andréia havia entrevistado meses antes, concordou em levá-la como acompanhante sem fazer perguntas. Ele não sabia dos detalhes, só sabia que ela precisava entrar. Otávio ia chegar com ela, apresentado como músico apreciador de instrumentos antigos, o que não era mentira nenhuma. Fábio ficaria do lado de fora, no carro, com cópia autenticada dos documentos. Só entraria se necessário. O momento da revelação seria depois do jantar, quando os convidados estivessem na sala principal e o violino estivesse visível na parede, exatamente onde sempre estava. Marta ia servir, como sempre. E quando o momento chegasse, Andréia tomaria a palavra. Era esse o plano. Se você sentiu o coração apertar com a Marta, não sai agora. O final guarda uma surpresa muito bonita. Às 19 horas, tudo começou a desmontar. Andréia ligou. Esqueceu a regra do texto. Ligou mesmo. Marta atendeu virada para o fogão, voz baixa. Marta, o Murilo cancelou. Silêncio. Como assim cancelou? Ligou agora. Disse que Sérgio ligou para ele mais cedo e comentou que ia ser uma noite mais fechada. Só sócios e família. Acho que o Sérgio desconfiou de alguma coisa e foi cortando a lista. Marta fechou os olhos por 2 segundos. Você consegue entrar por outro caminho? Tô tentando, mas sem um convidado não tem como passar pela entrada. Tem segurança na portaria essa noite. E o Otávio? Ele tá aqui comigo. A gente tá no carro, a 2 quarteirões da mansão. Marta ficou olhando para o fogão por um momento. O molho borbulhando, o relógio na parede, 19h08. Ela pensou rápido. Espera. Desligou. Ficou parada por uns 30 segundos que pareceram muito mais. Então tirou o avental, saiu da cozinha pelo corredor interno, subiu a escada de serviço e foi até o quarto de hóspedes que ficava no 2º andar, o que Sérgio usava como escritório improvisado quando tinha visita. Ela conhecia aquela casa como a palma da mão. 3 anos limpando cada canto. Entrou no escritório. Abriu a gaveta lateral da escrivaninha. Tinha uma lista impressa. Os confirmados do jantar. Ela fotografou com o celular. Desceu. Mandou foto para Andréia. 30 segundos depois. Conheço esse nome aqui, Dr. Humberto. Ele foi entrevistado por mim ano passado. Vou tentar. Marta voltou para a cozinha. Colocou o avental. Mexeu no molho. Dona Cida entrou sem avisar. Você foi onde agora? Banheiro. O molho quase passou do ponto. Não passou? Dona Cida ficou parada na porta mais uns 3 segundos. Depois saiu. Às 20h40, Andréia mandou mensagem. Dr. Humberto topou. A gente entra com ele. Otávio vai como assessor. Tô arrumando uma roupa agora no carro. Não pergunta. Marta quase sorriu. Às 21h, os convidados começaram a passar para o salão principal. Marta preparou a última bandeja. Respirou fundo. Olhou para a janela da cozinha. Lá fora, o céu estava completamente fechado agora, sem uma estrela. Dona Cida entrou. Tá na hora. Marta pegou a bandeja.
Dona Cida. Ela falou antes de sair. A governanta parou, meio impaciente. O que foi? Marta olhou para ela. Pensou em dizer alguma coisa. Explicar. Preparar. Não disse nada. Nada. Obrigada por tudo esses anos. Dona Cida franziu a testa sem entender. Mas Marta já tinha virado e estava caminhando pelo corredor em direção ao salão, com a bandeja nas mãos, com os documentos dobrados dentro do bolso do avental, com o coração batendo no ritmo certo pela primeira vez em muito tempo. Era a hora. O salão estava diferente daquela noite do sarau. Menor, mais fechado, só sócios e família, como Sérgio tinha dito. Umas 20 pessoas, no máximo. Mas o tipo de 20 pessoas que pesa mais do que 100. Homens de negócio, mulheres de postura, aquele silêncio caro de quem não precisa falar alto para ser ouvido. Sérgio estava no centro, como sempre. Taça na mão, paletó escuro, aquele sorriso de anfitrião que ele usava igual a um acessório. Ele falou por quase 15 minutos, sem parar, sobre o mercado, sobre os projetos novos, sobre a expansão que estava planejando para o ano que vem. Falou com aquela segurança de quem nunca foi desafiado de verdade. A segurança de quem confunde nunca ter perdido com ser invencível. Esse espaço aqui representa o que eu acredito. Ele abriu os braços, passeando o olhar pelo salão. Cultura, excelência, tradição, são coisas que a gente constrói ao longo de gerações. Não é algo que aparece do nada. Alguns concordaram com a cabeça. Um dos sócios levantou a taça. Sérgio sorriu e continuou. Meu pai construiu muito do que eu tenho hoje. E eu tenho orgulho disso. De onde vim, do que herdei, do que preservei. Ele virou levemente o rosto na direção do violino na parede. Até as coisas mais simples dessa casa têm história, têm valor, têm significado. Ninguém na sala sabia o peso daquelas palavras. Só Marta, que estava parada perto da porta da cozinha, com a bandeja na mão, e Andréia, que estava sentada 3 mesas atrás do doutor Humberto, com o caderninho fechado sobre o joelho. Sérgio fez uma pausa dramática. Aquele tipo de pausa que as pessoas fazem quando sabem que tem plateia. Então, minha gente, ele levantou a taça. Brindar ao que foi construído com trabalho, com dedicação e com classe. Que venha tudo que ainda está por vir. As taças se encontraram pelo salão. Saúde! Ele bebeu, sorriu, olhou em volta com aquela expressão de satisfação completa, de homem que está exatamente onde quer estar, cercado de exatamente quem quer ter por perto. E então, os olhos dele encontraram Andréia. Ele não a reconheceu de imediato, mas ficou com o olhar parado nela 1 segundo a mais do que deveria. Aquela estranheza de não saber de onde vem o desconforto. Andréia não desviou. Sorriu educadamente e levantou a taça. Sérgio desviou primeiro. Voltou para a conversa. Voltou para o sorriso. Voltou para o centro do salão. Mas alguma coisa tinha mudado no ar da sala. Uma tensão invisível, fina como linha de pesca, que só quem estava esperando conseguia sentir. Marta entrou com a bandeja de sobremesas 20 minutos depois. Circulou pelas mesas como sempre, cabeça levemente baixa, passos medidos, invisível do jeito que os anos tinham ensinado. Quando passou pela mesa do Dr. Humberto, Andréia se levantou devagar, colocou o caderninho na bolsa, respirou e falou em voz alta. Com licença, senhor Sérgio. O salão não parou imediatamente. Foi parando, em ondas. Uma conversa aqui, outra ali, até o silêncio chegar no centro. Sérgio virou. Viu Andréia de pé. Franziu a testa. Quem é a senhora? Meu nome é Andréia Campos. Sou jornalista. Ela falou com calma. Vim aqui porque tenho algumas perguntas sobre um instrumento que está nessa sala. O silêncio ficou mais pesado. Sérgio olhou para o Dr. Humberto, que desviou o olhar. Olhou para o segurança perto da porta. Isso é uma reunião privada. A voz saiu controlada, mas com uma borda.
Não sei como a senhora entrou, mas eu entrei como convidada. Andréia não deixou ele terminar. E vou embora assim que o senhor me deixar fazer uma pergunta. Não tem pergunta nenhuma a esse violino. Ela apontou para a parede. Todo mundo olhou. O instrumento estava lá, quieto, na madeira escura, entre os dois quadros de sempre. Sérgio ficou muito quieto por um segundo. O que tem o violino? Ele pertencia a um músico chamado Walter Souza, de Contagem. Andréia falou devagar, palavra por palavra. Foi retirado da família dele em 1987, por meio de um contrato de empréstimo com garantia de devolução. A dívida foi quitada em 1989. O instrumento nunca foi devolvido. O salão estava completamente imóvel agora. Sérgio deu um passo à frente. Raiva controlada. Por enquanto. Isso é uma acusação absurda. Esse violino foi adquirido pelo meu pai de forma completamente legal. Tenho documentação que prova. Eu também. Andréia abriu a bolsa e tirou um envelope. Esse é o contrato original, com firma reconhecida, assinado por Ariovaldo Monteiro e Walter Souza. E esses, tirou outro envelope, são os 8 recibos de quitação da dívida, todos originais com datas entre 1987 e 1989. Ela colocou tudo sobre a mesa mais próxima. Ninguém respirou. Sérgio olhou para o envelope, olhou para Andréia, olhou em volta do salão. Isso pode ser qualquer coisa. Papel falsificado, data errada, nome errado. O número de série do instrumento consta no contrato. Uma voz nova entrou na sala. Otávio. Ele estava de pé perto da parede, ao lado do violino. Todo mundo tinha esquecido que ele estava lá. Meu nome é Otávio Ferreira. Sou luthier. Trabalho em Belo Horizonte faz 32 anos. Ele tirou um papel dobrado do bolso. Em 1994, esse instrumento passou pela minha oficina a pedido de Ariovaldo Monteiro. Eu registrei o número de série. É o mesmo que está nesse contrato. Ele apontou para o envelope na mesa. São documentos independentes, de fontes diferentes, com 30 anos de diferença, e contam a mesma história. Sérgio abriu a boca. Fechou. Uma das mulheres sentadas perto da janela virou para o marido e cochichou alguma coisa. Ele não respondeu. Ficou olhando para os envelopes na mesa. Um dos sócios se levantou levemente da cadeira, como se fosse falar, e ficou no meio, sem saber o que fazer com o corpo. Sérgio ficou olhando para os documentos por um longo tempo. Quando ergueu o rosto, o sorriso de anfitrião tinha sumido completamente. O que ficou no lugar não era raiva. Era aquela expressão de quem está calculando, procurando saída, medindo dano, tentando encontrar o ângulo que ainda salva alguma coisa, e não encontrando. O silêncio durou talvez 10 segundos. Depois o Dr. Humberto colocou a taça na mesa com um barulho pequeno e seco. Foi o primeiro som. Foi o que quebrou tudo. Uma das mulheres perto da janela se levantou. Não falou nada. Só foi até a mesa onde os documentos estavam e ficou olhando. O marido foi atrás. "Posso ver?" Ela perguntou para Andréia. "Pode." Ela pegou o contrato. Leu. Passou para o marido. Ele leu. Outro sócio se aproximou. Depois mais um. Em 2 minutos, metade do salão estava em pé em volta da mesa, olhando para os papéis como se precisassem ver com os próprios olhos para acreditar. O murmúrio começou baixo e foi crescendo. "Mas isso é de 1987. Ariovaldo Monteiro. Esse é o pai dele, né? E a dívida foi paga? Tá aqui nos recibos?" Meu Deus! Sérgio ainda estava no centro do salão, mas o centro tinha mudado de lugar. Agora era a mesa com os documentos. E ele estava sozinho onde estava. Um homem mais velho, de cabelo grisalho, que tinha ficado sentado o tempo todo sem se mover, finalmente se levantou. Caminhou devagar até a mesa. Olhou os papéis por um longo tempo. Depois, levantou o rosto na direção de Sérgio. Não falou nada. Só olhou. E esse silêncio
pesou mais do que qualquer palavra. O sócio que tinha levantado a taça no brinde de Sérgio 30 minutos antes, agora estava com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. O outro, que tinha concordado com a cabeça durante o discurso, estava cochichando com a esposa, os dois de costas para o anfitrião. Sérgio, o homem mais velho, falou por fim, voz tranquila, pesada. Você sabia? Sérgio abriu a boca. Isso é uma situação que precisa ser analisada com calma, com advogado, com... Você sabia? O homem repetiu. Igual, sem elevar o tom, sem precisar. Sérgio não respondeu, e o silêncio foi a resposta. Uma das mulheres pegou a bolsa e foi até o marido. Ele entendeu. Virou para Sérgio, fez um gesto educado com a cabeça. O tipo de gesto que significa adeus sem cerimônia. E os dois foram em direção à porta. Depois foram outros dois. Depois, mais um. Sérgio ficou olhando as pessoas saindo do próprio jantar, como se estivesse assistindo a algo que não conseguia parar, que não conseguia acreditar que estava acontecendo. Foi quando ele virou para Marta. Ela estava no mesmo lugar de sempre, perto da porta da cozinha. Bandeja vazia nas mãos, olhando para ele. E pela primeira vez naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, ele não sabia o que fazer com esse olhar. Você armou tudo isso. Sérgio foi andando em direção a ela, voz baixa, tensa. Você trouxe essa jornalista aqui, inventou essa história, pegou papel velho e... Eu não inventei nada. A voz de Marta saiu quieta, sem tremer. Esses documentos existem faz 40 anos. Minha mãe guardou cada recibo, cada papel, porque ela sabia que um dia alguém ia precisar ver. Papel velho não prova nada. Ele tentou manter o tom firme. Qualquer advogado vai derrubar isso em... O número de série bate. Otávio falou do canto sem sair do lugar. Isso não tem como derrubar. Sérgio virou para ele. Olhou para Andréia. Olhou para os poucos convidados que ainda estavam na sala, os que ficaram curiosos ou paralisados. E então fez a última aposta. Foi até a parede, tirou o violino, segurou pelo braço, longe do corpo, como quem segura algo que não tem valor nenhum. Sabe o que eu faço com isso? A voz saiu diferente agora, controlada de um jeito que parecia perigoso. Eu quebro, agora, na frente de todo mundo. E aí não tem número de série, não tem prova, não tem nada. O salão prendeu a respiração. Andréia não se moveu. Otávio fechou os olhos por um segundo, aquele gesto de quem sente dor física. Marta deu um passo à frente. Só um. Pode quebrar, ela falou, voz inteira. Os documentos continuam existindo. O contrato continua existindo. O senhor vai quebrar uma prova, mas não vai quebrar a história. E amanhã de manhã, essa história vai estar em todo lugar. Ela parou, respirou. Mas se o senhor fizer isso, vai estar destruindo a última coisa que meu pai tocou antes de ficar doente. A última coisa que ele amou de verdade nessa vida. Ela olhou para o instrumento nas mãos dele. Então faz o que quiser, porque o que o senhor é já está claro para todo mundo aqui. O salão ficou completamente imóvel. Sérgio ficou olhando para o violino nas próprias mãos. Os dedos afrouxaram. Devagar. Ele não quebrou. Não porque teve misericórdia, porque percebeu que Marta estava certa, e perceber isso foi pior do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Fábio entrou pela porta nesse momento. Terno escuro, pasta na mão, aquele andar de quem tem pressa objetiva. Senhor Sérgio Monteiro, ele se identificou. Sou Fábio Drummond, advogado. Tenho aqui uma notificação extrajudicial referente à reivindicação do bem móvel registrado nesse documento. Abriu a pasta. O senhor vai precisar assinar o recebimento. Sérgio olhou para o advogado, olhou para os documentos, olhou para as pessoas que ainda estavam na sala, todas olhando para ele. Colocou o violino na mesa, não na parede, na mesa, como se não pudesse mais sustentar o peso de carregar aquilo. Assinou o documento sem falar mais nada. Fábio dobrou o papel,
colocou na pasta e deu um passo atrás. Andréia anotou alguma coisa no caderninho. E Marta foi até a mesa, pegou o violino com as duas mãos, colocou no queixo, fechou os olhos e tocou. Não era perfeito, tinha hesitação, tinha imperfeição, tinha 30 e tantos anos de silêncio dentro daquelas cordas. Mas era música. Era a música que o pai dela tinha deixado, que ela tinha carregado sem instrumento dentro do peito todo esse tempo. Uma das mulheres que tinha ficado na sala cobriu a boca com a mão. O homem mais velho, de cabelo grisalho, ficou olhando com os olhos brilhando. Sérgio ficou de costas para tudo, olhando pela janela escura da mansão, para o jardim que ninguém via de noite. Quando Marta terminou, o salão ficou quieto por um tempo que ninguém mediu. Não tinha mais nada a dizer. O salão foi esvaziando devagar, sem cerimônia, sem discurso. As pessoas foram pegando as bolsas, trocando olhares, saindo em silêncio. Daquele silêncio que não é constrangimento, é peso. É quando a gente vê algo que não esperava ver e não sabe bem o que fazer com isso. Andréia chegou perto de Marta e colocou a mão no ombro dela. Não falou nada por um tempo. Só ficou ali. Você tá bem? Marta ainda estava com o violino nas mãos. Olhou para ele. Tô, ela disse. E era verdade. Não do jeito leve que a palavra costuma significar, mas do jeito real. Do jeito de quem acabou de largar um peso que carregava faz tempo. Otávio se aproximou. Ficou olhando para o instrumento com aquela expressão de luthier apaixonado, de quem vê o objeto e enxerga a história. Seu pai tinha bom gosto. Ele falou baixinho. É um instrumento bonito. Merece ser tocado. Fábio se despediu rápido. Tinha ligação para fazer, próximos passos para organizar. Benedito, que tinha chegado discretamente durante o clímax e ficado perto da porta sem que ninguém notasse, foi o último a falar com ela. Ele abraçou Marta sem dizer nada. Um abraço longo, do tipo que pede desculpa sem usar palavras. Ela aceitou. Quando saiu pela porta da mansão com o violino debaixo do braço, o ar frio da noite bateu no rosto. Ela parou um segundo na calçada. Olhou para o céu fechado, sem estrela, e caminhou. 3 semanas depois, Sérgio Monteiro cancelou o evento beneficente que estava planejando para outubro. A reportagem de Andréia tinha saído no portal 2 dias após o jantar e circulado rápido. O tipo de história que as pessoas compartilham porque toca em algo que todo mundo reconhece, mesmo quem nunca viveu. 2 dos sócios que estavam no jantar pediram revisão dos contratos com ele. Um terceiro simplesmente não atendeu mais as ligações. Ninguém foi preso. O processo legal estava só começando. Mas a reputação é uma coisa que não espera sentença. Sérgio continuava rico, mas o salão da mansão ficou vazio por semanas, e o gancho na parede onde o violino ficava pendurado continuou lá, nu, como um lembrete que ele não conseguia tirar nem olhar. Marta alugou um quartinho pequeno em Contagem, perto de onde tinha crescido. Usou as primeiras semanas para descansar, coisa que ela não sabia mais fazer direito, então foi aprendendo de novo, devagar. Benedito começou a ir até ela 3 vezes por semana, não para dar aula formal, para tocar junto. Ele no violão, ela no violino, na sala pequenininha com a janela aberta para o corredor. Os vizinhos reclamaram uma vez. Depois pararam de reclamar e começaram a deixar a janela de casa aberta também. Foi numa dessas tardes que o telefone de Marta tocou. Era uma mulher chamada Silvana, diretora de uma escola de música no bairro Floresta, em BH. Tinha visto a reportagem. Tinha ouvido pelo Otávio que Marta estava tocando de novo. A gente está precisando de alguém para dar iniciação musical para as crianças. Não precisa ser virtuose. Precisa ser alguém que ame de verdade. Pelo que eu li, você se encaixa. Marta ficou em silêncio por um momento. Pensou numa versão dela de 9 anos, sentada no chão de madeira, olhando os dedos do pai se moverem nas cordas. Quando eu começo? No primeiro dia na escola, ela chegou cedo.
Organizou as cadeirinhas em semicírculo, colocou o violino no estojo em cima da mesa, ficou olhando para o espaço vazio, esperando as crianças chegarem. Uma menina entrou antes de todo mundo. Uns 8 anos, cabelo em 2 tranças, uniforme ainda com a dobra de quem acabou de tirar da mochila. Parou na porta olhando para a sala com aquela expressão séria de criança que avalia tudo antes de entrar. Os olhos dela foram direto para o estojo. Isso é violino? É difícil. Marta pensou na resposta. É trabalhoso, ela falou. Mas a música não abandona quem não abandona ela. A menina ficou olhando para ela por um segundo. Depois entrou na sala e escolheu a cadeira mais perto do instrumento. Marta abriu o estojo e começou. Essa história me fez parar. Não pelo violino, não pela vitória no final, mas pelo tempo que Marta carregou tudo aquilo sem soltar. Anos servindo na casa de um homem que guardava, sem saber, a última coisa que o pai dela tinha amado. Anos engolindo silêncio, lavando o prato que já estava limpo, chorando com a torneira aberta para ninguém ouvir. Eu vi uma mulher que o mundo decidiu que não tinha lugar na arte. E ela não discutiu. Ela foi buscar o que era dela com documento, com paciência e com verdade. Isso me arrepia porque eu sei que tem gente assistindo agora que carrega algo parecido. Não um violino. Pode ser um sonho, uma história, um talento que alguém um dia disse que não era seu lugar. Marta não provou nada para Sérgio. Ela provou para ela mesma. E acho que é isso que fica. A vida não devolve o que foi tirado da gente na hora que a gente quer. Mas quando devolve, devolve inteiro. Eu fiquei pensando na Marta por muito tempo depois de escrever essa história. Naquela cozinha, com as mãos molhadas na pia, chorando baixinho para ninguém ouvir. Ela não estava só chorando pela humilhação. Ela estava chorando por tudo que tinha engolido em silêncio durante anos. Pela parede vazia onde o violino do pai ficava. Pelo tanto que ela carregou sem que ninguém perguntasse se ela estava bem. E eu sei que muitas mulheres que assistem a esse canal conhecem esse peso. Não o peso de um violino, mas aquele outro peso, o de cuidar de todo mundo e não ter ninguém que cuide de você, o de estar dentro de casa, rodeada de gente e ainda assim se sentir completamente sozinha. O de deitar à noite com o coração cheio de coisas que você não falou para ninguém, porque não tinha para quem falar. Muitas de vocês me contam nos comentários que assistem a esses vídeos como companhia, que colocam o vídeo para tocar e ficam aqui comigo enquanto o dia vai terminando. Isso me tocou de um jeito que eu não consigo explicar direito. Foi pensando nisso que eu criei algo. Não um curso, não um método, nada disso. É uma companhia de verdade para a noite. São 7 áudios, um para cada noite da semana, feitos com a minha própria voz, pensando em você. Cada áudio tem um tema diferente. Noites em que você se sentiu invisível, noites em que a dor não tinha nome, noites em que você precisava só de alguém que dissesse que você não estava errada em sentir o que sentia. Você coloca o fone, apaga a luz e ouve. Não é palestra, não é aula, é presença. É como se eu estivesse sentada do seu lado, conversando baixinho antes de você dormir. Junto com os áudios, tem um e-book com reflexões e mensagens curtas para ler com calma. E de bônus, tem também orações para amanhã, para você começar o dia com o coração um pouco mais leve. E 30 mensagens pequeninhas só para acalmar. Tudo isso por apenas R$19,90. Eu não vou dizer que vai mudar sua vida. Não é isso. É só companhia. É só alguém que não vai embora no meio da noite quando o silêncio pesa. Se isso fizer sentido para você, o link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. E saiba que quando você escolhe isso, você também ajuda esse canal a continuar trazendo histórias como a da Marta. Histórias de mulheres que não desistiram, mesmo quando o mundo inteiro disse para elas voltarem para a cozinha. Se esse vídeo tocou em alguma coisa dentro de você, deixa o seu like.
Ele me diz que você esteve aqui. E se você ainda não se inscreveu, fica com a gente. Tem muito mais história por vir. Me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber de onde vêm as mulheres que chegam até aqui.